Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que o sangue de Jesus possa estar protegendo nessa hora a sua casa, a sua vida e a sua família. Que não falte sobre a sua vida a unção do Espírito Santo, o discernimento e a graça de Deus que nós precisamos para esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo e que a igreja está atravessando sobre a face da terra. Meus queridos, eu vou falar aqui com vocês sobre alguns aspectos que tenho analisado nesses últimos dias e que tem me chamado muito a atenção. Primeiro, é que são dias marcados pela indecisão, pela histeria, pelo pânico, por informações controversas, por essa propagação tão terrível dessa peste chamada Covid-19, ou coronavírus, ou vírus chinês. Cada uma com um aspecto peculiar e significativo para a nossa análise, para a nossa observação. Como cristãos, como homens de Deus, como mulher de Deus nessa nação, o Espírito Santo, ele vai nos capacitar, ele vai nos revertir, ele vai nos usar de uma maneira extraordinária para nos posicionarmos diante desta crise. Eu quero chamar a atenção de vocês, meus queridos, para a situação que nós estamos vivendo. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para nos prepararmos para o embate que estamos vivendo. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção de vocês para o aspecto psicológico que nós estamos submetidos. Meus queridos, as pessoas foram imergidas abruptamente para a vida digital, convivendo com informações infinitas por meio das redes sociais, e as pessoas estão sendo bombardeadas com informações de todos os aspectos. São muitas controvérsias, é uma viral de informações sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de filtro, de ponderação, e as pessoas estão sendo atacadas, elas estão sendo bombardeadas 24 horas por dia a esse tipo de ambiente. Isso é muito sério, isso é muito problemático, porque as pessoas não estão preparadas para sobreviver a esse tipo de informação. A mente das pessoas não podem suportar essa carga de informação tão adversa. Em segundo lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para o aspecto espiritual. No aspecto espiritual, as pessoas estão sendo expostas à ideia trágica, infernal, de substituir a fé pelo medo, pelo terror e muitas vezes até mesmo pelo pânico. Nesse ponto, meus queridos irmãos, nós estamos sendo bombardeados pelas potestades infernais. Mas a igreja do Senhor Jesus não pode se curvar
diante dessa situação. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então nós somos convidados a viver pela fé e não pelo medo. O medo, o pânico, o terror não vai assolar a sua fé, não vai assolar a sua casa, não vai aterrorizar a sua família. Você tem um Deus todo-poderoso que está protegendo você, que está pelejando por você. Creia na palavra e não troque, não substitua a fé pelo medo. Meus queridos, esta é uma situação muito preocupante, mas o que eu quero destacar aqui com maior ênfase é o aspecto doutrinário, o aspecto da aplicação da palavra de Deus à sua vida como cristão. Esse é um aspecto que está sendo bombardeado de forma subliminar. E para isso eu quero recorrer a um texto da palavra de Deus, no livro do Gênesis, o capítulo de número 6. Preste atenção para essa revelação da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 6, versos 13 seguintes. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Verso 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E aí o texto vai dizer dos animais e de toda a orientação que Deus deu para que Noé fizesse adentrar na arca. E o texto, o capítulo 6 de Gênesis termina dizendo que assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim ele fez. Meus queridos, o que eu quero dizer com esse texto bíblico? A arca de Noé no Antigo Testamento é o símbolo mais perfeito de um lugar de refúgio, de um lugar de salvação para aquela geração. A arca é o símbolo clássico mais perfeito da igreja de Jesus para os nossos dias. E esta arca, com essa figura tão importante como igreja, ela traz para a gente uma reflexão muito séria. Nós estamos vendo, por exemplo, através das mídias, muitas pessoas, às vezes até inconscientemente, divulgando, dizendo assim: eu estou seguro na minha arca, eu e a minha família está na arca. Através desse quadro que nós vivemos, com os templos fechados, as pessoas estão confinadas nas suas casas, e estão, como eu já disse, diante dessa exposição tão negativa e tão perigosa em vários aspectos. E algo está acontecendo. As pessoas, por estarem nas suas casas,
estão esquecendo que você tem uma igreja, que o templo está fechado, mas a igreja do Senhor, ela não está fechada, ela está aberta e ativa como nunca. Mas muita gente não está conseguindo entender e está deixando de ouvir a voz dos seus pastores, dos seus líderes, de homens e mulheres que deram a vida para ajudar as pessoas a cuidarem dos seus filhos, ajudar os casais quando estavam a ponto de se separarem, ajudar as pessoas no momento da alegria e nos momentos de dores. Pessoas que foram pastoreadas por 10, 20, 30 anos, agora estão sendo bombardeadas e de forma inconsciente estão começando a pensar que agora se tornaram independentes. A igreja está fechada, o templo está fechado, as pessoas estão se desligando da orientação pastoral, elas estão esquecendo da importância da bênção, da orientação do pastor que tem te acompanhado, quem tem cuidado da sua vida, que tem te acompanhado no decorrer da sua vida e da sua família, e estão agora se enveredando pelas aventuras das heresias, das mensagens sensacionalistas, seguindo conselhos perigosos, aventureiros, conselhos que poderão trazer grande prejuízo. Então eu quero alertar o povo de Deus e dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo através desse vídeo, você tem um pastor, você tem um homem de Deus, que Deus colocou sobre a sua vida, você tem uma igreja, cuidado, zele por isso, não despreze as primeiras coisas, não despreze a orientação espiritual que você recebeu até o dia de hoje, e agora você está sendo ameaçado a jogar isso tudo pelos ares, e deixar de ouvir a voz do seu pastor. Mas como assim, pastor? Eu vou explicar melhor. Já pensou se nos dias de Noé, cada pessoa fizesse o seu barquinho, as suas canoazinhas improvisadas? Alguém teria se salvado do grande, do terrível dilúvio? Então o que eu estou dizendo é que muita gente está deixando de enxergar a igreja como a arca de Noé para os nossos dias. Você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, você precisa estar debaixo da orientação, você não pode se alimentar de tudo que está nas mídias, de todo tipo de informações. Eu vejo irmãos compartilhando tantas coisas sem fundamentos. Cuidado, meus queridos, isso é um perigo para a igreja nessa última hora. Está muito desqualificado. O ambiente virtual é um ambiente apodrecido, dá nojo você visualizar o ambiente. As pessoas estão se alimentando de coisas sem aproveitamento, é o dia inteiro as pessoas trocando mensagens, trocando informações, que no final do dia não se resume a nada. As pessoas adentram as redes sociais, saem de lá pior do que quando entrou. Então nós precisamos aprender a usar esse ambiente de forma construtiva. Eu chamo a atenção dos irmãos, está tendo muita brincadeira, muitos memes, muitas coisinhas que subliminarmente está roubando o discernimento e a sua verdadeira identidade cristã nesse meio virtual, onde você está agora totalmente exposto, porque nos dias que estamos vivendo é o único meio de contato que nós temos. Então cuidado com os grupos, cuidado com o que você compartilha,
E é por isso que eu chamo a atenção de vocês. A sua casa, meu querido irmão, ela é muito importante. A sua família é muito importante. Mas ela não é a arca de Noé. A arca para os dias de hoje continua sendo a igreja do Senhor Jesus. A igreja que foi comprada, remida e lavada no sangue do Cordeiro. Você não pode entrar em canoas furadas das heresias que estão sendo distribuídas, porque nos próximos dias, esse barquinho improvisado, ele vai naufragar. Mais do que nunca precisamos estar unidos, reconciliando-nos uns com os outros. Peça perdão para o seu irmão, peça perdão para o seu pastor, reconcilie, preste atenção na direção que a sua liderança está te passando, não disperse, porque agora nós estamos com a oportunidade de viver o que a igreja do Antigo Testamento viveu no período dos juízes, onde as pessoas tiveram a oportunidade de cada um fazer o que achasse melhor diante dos seus olhos, e a Bíblia nos mostra que aquele foi os piores dias que a nação de Israel viveu. As pessoas precisam de liderança, e é por isso que Deus constituiu os pastores, os nossos líderes, os líderes da nossa nação, para serem arautos de Deus diante de nós, nos dar as instruções, cada um no seu nível de hierarquia, conforme constituído por Deus. E eu quero convidar a igreja para nós orarmos ao Senhor. E eu quero convidar você, meu irmão, para essa reflexão. Cuidado, não entre em barcos furados, não entre em canoas improvisadas. Você corre o risco de naufragar, muita gente vai naufragar. Esse vírus, eu quero dizer para você, ele é muito mais maléfico pelo conjunto de informações e de potencialização que ele recebe, do que o seu verdadeiro efeito nocivo à saúde das pessoas. Tem muitas coisas por trás dessa peste infernal, mas nós vamos vencer unidos em oração e com discernimento. Por isso, meus queridos, nós criamos a AD Araguaia Virtual, que é um ambiente onde a gente só publica coisas que tem o mínimo de filtro, de observação. Lá ninguém consegue postar nada, ninguém consegue poluir o ambiente. Eu travei tudo, eu deixei, porque ali eu coloco coisas que seja a voz do vosso pastor, a voz da nossa liderança. Ali será transmitido os nossos cultos, será transmitida a palavra dos nossos líderes, do nosso presidente do campo, pastor Osmar Noronha, do presidente da nossa convenção, pastor Fernandes, do nosso bispo, bispo Manuel Ferreira, bispo Samuel Ferreira, outras autoridades constituídas por Deus nessa nação. E eu estou vendo os irmãos desprezarem esse ambiente, não entendendo e ajudando a disseminar um monte de notícias que não são verdades. E esse ambiente vai desqualificar a fé do nosso povo. Então quero pedir aos irmãos, cuidado com os grupos. Vai lá na AD Araguaia Virtual, veja o que nós temos lá. Saia das redes sociais na medida do possível. Vamos agora pegar as instruções éticas, normativas, sanitárias. Nós somos cidadãos, nós estamos aqui na terra, mas o principal que nós precisamos é de estar nos parâmetros da palavra de Deus e firmes na presença do Senhor, debaixo de uma orientação pastoral, de uma orientação espiritual. Você continua crente, você continua tendo uma igreja, você continua tendo a sua responsabilidade com seus dízimos, com as suas ofertas.
Nós vamos atravessar essa crise. Deus vai nos surpreender de uma maneira sobrenatural. Existem milhares e milhares de pessoas orando. Deus vai responder a oração do seu povo. Mas eu chamo a atenção de muita gente que está brincando. Vamos diminuir. Vamos parar com as brincadeiras infundamentadas, com tantos memes, com tantos esses virais que querem roubar a nossa atenção. E vamos nos alegrar na presença de Deus, cheios do Espírito e cheios da unção da palavra. E assim o Senhor vai proteger a sua igreja, a sua casa, a sua família, e nós estaremos guardados debaixo do sangue de Jesus. Então, cuidado com sua mente, cuidado com sua fé, cuidado com a doutrina da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que as bênçãos do Eterno sejam sobre a sua vida. Eu te amo em Cristo Jesus. Vamos continuar orando juntos. Vamos buscar a Deus pelas madrugadas. O Senhor ouvirá do céu. Ele vai sarar essa terra. Ele vai sarar esta geração. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu creio e que vos tenho anunciado desde os primeiros dias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.